Clara mora no ponto A padaria mais próxima da sua casa fica no ponto D e sua escola no ponto C, como ilustrado. O menor caminho para Clara ir da escola até em casa, passando pela padaria, mede. Use seno de 15 graus igual a raiz quadrada de 6 menos raiz quadrada de 2 sobre 4 e seno de 120 graus igual ao seno de 60 graus. Para facilitar a nossa resolução e visualização, eu vou deixar essa segunda tela aqui, ok? E aí nós vamos pensar um pouco no seguinte. Imagine que nós tenhamos o seguinte. Um quadrado. Qual a característica básica de um quadrado? 4 lados iguais e 4 ângulos iguais. Ok? Todo quadrado possui uma diagonal. Beleza? E essa diagonal do quadrado, ela mede lado raiz quadrada de 2. O que é interessante é o seguinte, que se eu traço essa diagonal, perceba que eu dividi esse ângulo aqui ao meio e esse ângulo aqui ao meio. Era um ângulo de 90 graus. Se eu dividir ao meio, aqui ficou 45 graus e aqui 45 graus. Ok? Então vamos lá. Quando você olha aqui para essa questão, você percebe que aqui eu tenho 45 graus e 90. A soma dos ângulos internos de um triângulo, incluindo esse triângulo ABC, tem que dar 180 graus. 45 com 90 dá 135. Para 180, então significa que isso aqui também, ó, isso aqui tudo é 45 graus. Se isso aqui tudo é 45 graus, esse lado é igual a esse. Se esse lado é igual a esse, então isso aqui eu posso dizer que é uma diagonal. E quanto que mede a diagonal? Diagonal é igual a lado raiz quadrada de 2, não é isso? E nesse caso aqui nós temos como valor da diagonal 8 raiz quadrada de 3. Então o que nós podemos fazer aqui nesse caso específico? Lado raiz quadrada de 2 é igual a 8 raiz quadrada de 3. Ok? Então eu posso necessariamente pegar esse raiz quadrada de 2 que está multiplicando, passar para cá dividindo. Vai ficar lado igual a 8 raiz quadrada de 3, dividido por raiz quadrada de 2. Racionalizando, tirando a raiz quadrada do denominador. Você multiplica por raiz quadrada de 2 em cima e embaixo. Nesse caso, teremos que o nosso lado é igual a 8 raiz quadrada de 6 sobre raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 4, que é 2. Então, o lado vai ser igual a 8 dividido por 2, 4. 4 raiz quadrada de 6. Então, aqui mede 4 raiz quadrada de 6 e aqui também mede 4 raiz quadrada de 6. Só que a questão pediu a menor distância para ela sair do colégio, passar na padaria e chegar em casa. Ora, ela tem essa opção aqui, ó, CDA, ou então a opção CBA. Passando por CBA, a distância é 4 raiz quadrada de 6 mais 4 raiz quadrada de 6, 8 raiz quadrada de 6, não é isso? Mas aí temos essa distância aqui também, ó, que vai ser uma menor distância. É perceptível isso, não é? Olha só, ao invés de fazer assim, ela pode fazer direto, ó. Bacana? Linha reta, obviamente, é muito mais rápido para ela chegar na padaria. Então, nesse caso, nós vamos precisar, para resolver essa questão, saber, por exemplo, para achar esse lado aqui, ó, que eu vou chamar de x, eu preciso saber o quê? A lei dos senos, não é isso? Lei dos senos. O que diz a lei dos senos? A lei dos senos diz que o lado está para o seno do ângulo oposto a ele, assim como o outro lado está para o seno do ângulo oposto a ele, assim como o outro lado está para o seno do ângulo oposto a ele, ok? Formulazinha básica aqui para nós. Então, vamos lá. Nesse caso, eu tenho aqui, ó, oposto a 120 graus. Nós temos aqui, ó, 8 raiz quadrada de 3 e oposto a o lado x, nós temos um ângulo de 45 graus. Então, x
está para o seno de 45 graus, assim como 8 raiz quadrada de 3 está para o seno de 120 graus. A própria questão já diz para nós que o seno de 120 graus é igual ao seno de 60 graus. X sobre seno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2. 8 raiz quadrada de 3 sobre o seno de 120 graus é o mesmo que o seno de 60 graus, então é igual a raiz quadrada de 3 sobre 2. E aí nós podemos então simplificar, ó. E também aqui, ó. Nesse caso teremos que x vai ser igual a 8 raiz quadrada de 2. Ok, 8 raiz quadrada de 2, esse pedaço aqui, ó. 8 raiz quadrada de 2. Muito bem. Agora precisamos saber esse pedacinho aqui, ó. Ok? E para saber esse pedacinho? Ó, para saber esse pedacinho aqui, nós podemos utilizar a lei dos senos novamente, não é isso? Pegando aqui a partir desse ângulo aqui, ó. Ok? E a gente consegue achar. Beleza? Então vamos lá? Então, vamos chamar aqui de y. Esse pedacinho aqui de y, beleza? Então, y está para... Quanto que mede esse ângulo aqui? Olha, 45 com 120 vai dar 165 para 180, então esse pedacinho é 15 graus. Então, vamos lá. Podemos fazer da mesma forma, ó, trabalhando com esse ângulo aqui, ó. 8 raiz quadrada de 3 está para o seno de 120 graus. 15, aliás, y está para o seno de 15 graus. Então, y está para o seno de 15 graus, assim como 8 raiz quadrada de 3 está para o seno de 120 graus. Então, já sabemos aqui que vai dar y sobre o seno de 15 graus, a própria questão já falou. É raiz quadrada de 6 menos raiz quadrada de 2 sobre 4. É igual a 8 raiz quadrada de 3 sobre o seno de 120 graus é igual ao seno de 60 graus, que é a mesma coisa que raiz de 3 sobre 2. Já podemos de cara fazer algumas simplificações para poder facilitar a nossa vida. É isso? Aqui, por exemplo. E aqui também eu posso dividir por 2 aqui e aqui. E aí facilita muito a nossa vida. Porque aí eu já encerro esse lado de cá, vai ficar y sozinho multiplicando esses valores aqui, não é isso? Então, nesse caso, teremos, ó, y é igual 4 dividido por 2 é 2, não é isso? Então, vai ficar 8, que multiplica quem? Raiz quadrada de 6 menos raiz quadrada de 2 sobre 2, que aqui 4 dividido por 2 é 2. 8 dividido por 2 é 4. Então, y é igual a 4, a parênteses, raiz quadrada de 6 menos raiz quadrada de 2. Prontinho, muito bem. Então, já achamos esse valor de y aqui, ó. Vamos somar os dois para ver quanto que vai dar? De C até D mais de D até A? Então, vamos lá. CD mais DA. Vamos ver quanto que vai dar? CD. CD nós achamos 8 raiz quadrada de 2. Vai ficar 8 raiz quadrada de 2 mais. Quanto que é AD ou DA? Vamos multiplicar aqui, ó. Vai ficar 4 raiz quadrada de 6. 4 raiz quadrada de 6. Menos 4 raiz quadrada de 2. Nesse caso aqui teremos 8 raiz quadrada de 2 menos 4 raiz quadrada de 2 é 4 raiz quadrada de 2. Aqui já tem 4 raiz quadrada de 6, não é isso?
8 raiz quadrada de 2 menos 4 raiz quadrada de 2, vai ficar mais 4 raiz quadrada de 2. O fator comum entre eles é o número 4. Então, 4, a parênteses, raiz quadrada de 6 mais raiz quadrada de 2 é o resultado final, metros. Muito bem. Onde está essa resposta? Na letra C. C de certo, C de certeza. Muito bem, muito bem, muito bem. Vou deixar com vocês, então, agora as minhas redes sociais, caso queira seguir. Ok? E te aguardo, então, no nosso próximo desafio. Tchau, tchau. Fui!